E começando a revisão dos episódios 494 e 495. Mas antes eu vou deixar bem claro que Konoha Hiden se foca muito na comédia, em momentos de alívio cômico e em situações mais leves, de pura interação entre os personagens, fora do clima mais tenso em que estamos acostumados. Portanto, não levem muito a sério coisas como Orochimaru gravando um vídeo de parabenizações e correndo pela vila, sendo perseguido pelo Yamato em algumas cenas, ou o fantasma do Neji aparecendo pro Lee, pois apesar de serem situações que não estão na light novel e não se encaixam muito bem no contexto da história em si, estão ali pelo puro alívio cômico, só para fazer graça mesmo. Pois bem, o episódio 494 começa com os amigos do Naruto dando suas parabenizações pelo casamento num vídeo. E aqui vemos que o Konohamaru está com um padrão de cores diferente, mas lembrem-se que o anime adotou o traço e design dos filmes, e nos filmes alguns personagens estão bem diferentes, que é o caso do Konohamaru e da Mirai. Bom, mas tirando esse início, a história gira em torno do Iruka, aparentemente preocupado com a mensagem que daria ao Naruto. Porém, no meio disso, ele acaba ajudando uma professora novata tendo problemas com alunos meio rebeldes. Um ponto interessante aqui é que esses alunos são os mesmos que vemos em alguns episódios de Rock Lee SD. E tem algo aqui que me chamou muito a atenção. Quando Iruka revela que foi o professor do Naruto, as crianças meio que não acreditam, dizendo que o Naruto era famoso, que estava em outro nível e não tinha como Iruka ser o professor dele. E isso é muito interessante, pois foi exatamente o que aconteceu com o Jiraiya como um dos lendários senins de Konoha. Ninguém lembra dele como um garoto sem talento, levado e tarado. Ele é lembrado como um herói de guerra, um ninja poderosíssimo conhecido como a Fúria da Vila e tudo mais. Provavelmente só a geração dele conhece esse outro lado. A mesma coisa acontece com o Naruto. As gerações mais novas só conhecem o lado do Naruto herói e super respeitado. Logo elas têm uma noção completamente diferente de quem realmente é e foi o Naruto. Em seguida, o Iruka é surpreendido ao ser indicado como o próximo vice-diretor da academia, e assim começa seu dilema. Enquanto isso, vemos o Kakashi, que também está com um problema nas mãos. Ele precisa pensar num jeito para que todos possam ir ao casamento do Naruto, pois se todos estivessem lá, não poderiam fazer missões naquele dia ou lidar com qualquer emergência, já que todos os amigos próximos do Naruto eram Junins importantes, e poderia ser um problema se nem todos estivessem disponíveis. Só que a Tsunade já tinha criado uma regra para esse tipo de emergência. Basicamente, o presente irá determinar quem vai para a cerimônia ou não. O que é um absurdo, pois não dá para julgar uma pessoa ou medir a sua amizade pelos presentes que ela dá. Se bem que no mundo real dá, né? Agora, voltando ao Iruka, vemos ele no Ichiraku Ramen aparentemente pensativo sobre sua promoção. Mas ao que parece, o Iruka não estava tão interessado assim. Ele queria dar boas notícias ao Naruto no dia de seu casamento, mas ao mesmo tempo ele gostava de lecionar e ainda achava que não estava preparado, ainda tinha que melhorar. Até que o Kakashi aparece repentinamente ouvindo toda a conversa e antes de sair fala algumas palavras soltas. Você fazendo o exame, isso seria difícil. E logo o Ebisu dá sua própria interpretação das palavras do Kakashi, tentando meio que desmotivar o Iruka, né? Mas que filho da puta do caralho. Bom, enfim, o Iruka decide dar o seu melhor para fazer o exame e vemos o dia a dia dele incentivando seus alunos, tentando compará-los ao Naruto em cada um de seus atos, ajudando a Sadaru a lidar com os alunos, até que um dos alunos mais levados tem a ideia de fazer a mesma coisa que o Naruto fez, roubando o pergaminho dos Kinjutsu selados. E quando Iruka finalmente o encontra, percebe o erro que cometeu em querer comparar os seus alunos com os alunos antigos e não reconhecê-los por seus próprios atos. Ele sempre estava tentando compará-los ao Naruto em tudo,
mesmo quando eles estavam cometendo erros, o que acabava incentivando essas crianças a cometerem erros ainda maiores. E assim o Iruka reconhece que ainda não estava preparado para ser o vice-diretor. Devolve o pergaminho, que na verdade era falso, né? Era o Isha Isha Tactics em forma de pergaminho, o verdadeiro não estava ali. Nessa, o Kakashi foi bem mais esperto que Hiruzen, devemos reconhecer. E o Kakashi esclarece o que quis dizer ao Iruka e por fim, graças à determinação do Iruka, o Kakashi decide-se e passa a tão polêmica missão. Na Light Novel foi algo bem mais simples, o Kakashi não chamou todos os Junins e Chunins da vila para isso, né? Afinal, só os mais próximos do Naruto que deviam estar na cerimônia. Bom, e mais uma vez tivemos um episódio com pouca coisa relacionada à Light Novel. Para falar a verdade, apenas a parte do Kakashi, quando ele passa a missão, né, que teve alguma coisa a ver com a Light Novel. E ainda assim foi diferente da Light Novel, né? Foi em um contexto completamente diferente. Toda essa situação com o Iruka, esse dilema de se tornar o vice-diretor e tal, não aconteceu. A participação do Iruka na Light Novel foi bem diferente, envolveu questões mais sentimentais, principalmente o que o Naruto representava para o Iruka, onde vemos que não foi apenas o Iruka que mudou a vida do Naruto, mas que o Naruto também mudou a vida do Iruka. Talvez se não fosse pelo Naruto ele teria se tornado alguém egoísta, mas eu não vou dar spoilers aqui, pois espero que isso aconteça mais pra frente. Porém, apesar de tudo, eu gosto desse pequeno dilema do Iruka, que se aprofundou mais no personagem e nos mostrou mais uma vez o que torna o Iruka um professor tão dedicado e um verdadeiro exemplo de pessoa para o Naruto. Mas eu sei que a maioria de vocês devem ter achado esse episódio meio chato e não tiro a razão, pois ele é focado no Iruka e seu dia a dia, né? Não é a coisa mais interessante do mundo. E a história foi bem aleatória, com pouca coisa relacionada ao foco principal desse arco. Mas de qualquer forma, pelo menos pra mim, foi ok como um primeiro episódio. Agora vamos ao episódio 495. Bom, basicamente, depois que o Kakashi dá a missão importantíssima, né, os Konoha 11 saem em busca de seus presentes. E aqui vemos o lado do time Gai, principalmente do Lee tentando entender os sentimentos do Naruto de todas as formas possíveis para pensar num presente perfeito. Mas ele acaba pensando apenas em halteres, o que não seria a melhor forma de simbolizar a amizade deles. Por outro lado, temos a Tenten, que só consegue pensar em kunais, porém, ela precisaria pensar em algo mais adequado que capturasse o coração de uma jovem comum, e não dela, que era uma doida por ferramentas ninja. E a partir daqui começa a comédia escrachada e a la Rock Lee SD do episódio. Eles vão até uma loja de armas, né, tentar decidir qual é o melhor presente, e o Lee fica demonstrando como aquelas ferramentas podem ser úteis no casamento, mas por fim eles acabam falhando nesse objetivo e decidem procurar por mais opções no dia seguinte. E à noite o Lee acaba sendo confrontado pelo fantasma do Neji, que na Light Novel aparece num sonho, não dessa forma mágica como foi mostrada aí. E diz a ele coisas meio enigmáticas, né, como a força física é melhor do que a resistência, e vai embora. E a partir daí só coisas completamente psicodélicas acontecem no episódio. Eu acho que essa comédia foge um pouco do estilo de comédia que normalmente vemos em Naruto. Na Light Novel tivemos cenas de comédia nessa parte da história e tudo mais, só que foi uma comédia bem mais contida e natural, o que faz sentido para todo o contexto da obra. Já o que tivemos no anime foi algo completamente ao estilo gag, completamente Rock Lee SD. Terminando o episódio, depois de toda essa zoação, o Lee entende as palavras do Neji e decide dar halteres, mesmo enquanto a Tenten também decide dar uma kunai customizada. Exatamente o que eles pensaram inicialmente. E assim termina o episódio desse jeito, né? What the fuck? Agora, terminando o vídeo, não tenho muito o que acrescentar sobre os episódios. A história do Iruka foi bem simples,
e a do time Guy foi 90% comédia. E para falar a verdade, eu não curto muito comédia em Battle Shonen. É justamente por isso que Konoha Hiden é a light novel que eu menos gosto, e eu nem me importo muito com as diferenças entre o anime e a light novel dessa vez, pois é como trocar 6 por meia dúzia. Infelizmente, Konoha Hiden é uma história que não agrega muito conteúdo à obra ou aos personagens, talvez tirando a parte da pequena missão em que Shino e Kiba vão atrás de seus presentes, onde temos algum desenvolvimento de ambos os personagens e uma história um pouco mais séria do que no restante da light novel. Mas apesar de tudo, eu entendo a proposta, foi alívio cômico e aceito isso de bom grado. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.